Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, são 3 horas da tarde, estamos aqui para a aula de número 159 do nosso curso do livro Reforma Íntima Sem Martírio, um curso que está indo para o final, mas tá difícil, é tanta coisa, é tanto detalhe, é tanta assunto, né, que a gente até quer, não sabe nem como resumir. E por que que a gente não tem nem ideia de como resumir? Porque é muito difícil resumir esse livro. Esse livro é muito pesado, é muito denso. Olha só como foi a aula passada, olha só como foi legal a gente entender a necessidade de desdogmatizar que nós vimos na aula passada, a necessidade de a gente ser mais nós, a necessidade de a gente seguir um plano mais nosso, a necessidade de nós não ficarmos travados num livro, num manual, ou em alguém. Isso é a gente, que foi o que a gente pensou durante a semana, né? Nessa necessidade de ser a gente, nessa cidade de ser diferente, nessa necessidade de ser diferente, nessa cidade, nessa necessidade de se mostrar diferente, e de fazer diferente. Então é muito legal isso, é muito bacana a gente ter essa ideia e tá arrastando um pouco mais, não estou preocupado com isso não, vamos embora. Importante a gente aprender, importante a gente saber exatamente o que que nós estamos fazendo, o que que nós estamos vendo, né? A palestra está chegando ao final, a palestra está chegando aos seus momentos finais e nós vamos lá. É o final da palestra, nós vamos chegar lá. Espero que vocês tenham pensado muito no que eu pedi, né, semana passada, para a gente parar de querer um manual e começar a entender que nós temos que fazer o nosso, né? Entender que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente tem que dar o nosso passo, que a gente tem que fazer o que é melhor para nós, né? Então eu acho que isso foi muito legal do livro e é nisso que nós vamos focar a partir de agora. Vamos lá, vamos lá, vamos compartilhar nossa tela para que a gente consiga pegar a aula de hoje. Vamos lá compartilhar a tela. Oti. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uai, cadê minha tela? Não apareceu aqui. Tem hora, tem hora que acontece isso. Ah, agora apareceu aqui, tá aqui a tela, né, da aula passada, né, onde nós terminamos a aula passada. Então vamos lá, né? O nível de exigência excessivo na melhoria interior pode gerar muitas distonias, que é o que nós falamos, aquela ideia de santificar, de ser santo. Gente, para que isso? Ninguém vai ser santo, ninguém vai fazer nada, nós estamos aqui para aprender. Tá com calma e com paciência. E aí ele completa, né, que muitas ilusões e preconceitos cercam o processo de reforma íntima, né, a ideia de saltos evolutivos, a ideia de mudanças abruptas, a ideia de que a gente precisa ser melhor a cada dia, mas muito melhor, não um pouco melhor. A ideia de que existe só um ramo religioso que vai levar a essa tarefa, a ideia de que se eu seguir alguma coisa, se eu seguir um caminho, se eu seguir um livro, se eu seguir um líder, se eu seguir alguma. É só isso que eu preciso para ter minha reforma íntima. E não é nada disso. E não é nada disso. Né? A gente precisa eliminar e substituir essas ideias por algo mais nobre. E um algo mais nobre é: eu sou responsável por tudo. Eu tenho que fazer o que é o meu modelo, o que eu acho que eu devo fazer. É isso que é crescimento espiritual. E ele continua, vamos continuar a palestra. Aqui. Poderíamos assinalar que vivemos em maior ou menor influência sobre um milenar arquétipo de santificação. Olha só. O que que é um arquétipo? Arquétipo é um tipo mental, um tipo psicológico, né, que acaba que a gente desenvolve. Existem diversos arquétipos, né? Na psicologia, a gente vê diversos arquétipos, e o Cícero Pereira coloca muito claro que para ele existe um milenar, ou tanto de tempo que a gente trabalha com essa ideia, de que existe um arquétipo de santificação. O que é isso? Existe um modelo que vai me levar a ser santo. Existe um modelo que vai me levar à santificação. Então, a gente tem que começar assim, pensar que nós estamos vivendo em maior ou menor influência sobre esse arquétipo. Mas ele continua. A própria lei do progresso acende a chama do desejo de ser melhor. Ser melhor.
No entanto, nossos condicionamentos morais assopram vigorosamente sobre o campo do discernimento, criando miragens e perturbações sem fim. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer uma coisa muito simples. A lei do progresso acende a chama e o desejo de eu ser melhor. De eu ser melhor hoje, de eu ser melhor que eu mesmo, de eu amanhã ser melhor, ou de eu ontem, hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Mas não. Como nós estamos tão condicionados moralmente a querer ser santos, o que aplica para nós? Tu tem que ser santo, filho. Tem que buscar ser santo. E é o que ele fala, ó, assopram vigorosamente sobre o campo do discernimento, criando miragem e perturbações. A gente fica perturbado. A gente imagina um eu que não sou eu. A gente imagina um eu ideal que eu não vou conseguir chegar nunca. E eu começo a lutar para ser esse eu ideal, que eu não vou chegar nunca. Cria uma imagem, uma miragem na minha cabeça que eu vou ser daquele jeito e eu vou atrás. Só que isso vai me levar a perturbação. Por quê? Porque eu não vou ser nunca. Eu não vou ser nunca, não vou conseguir. Eu nem preciso conseguir isso. É da minha cabeça. Sou eu que tô com isso na cabeça, que eu preciso fazer isso, chegar nisso, ter isso. Sou eu, é da minha cabeça. Entendeu? Então, esse que é o problema. Nós temos um arquétipo de santificação, que ao invés de eu querer ser melhor, eu quero ser o melhor. Eu quero ser santo. Nosso apelo a todos que aqui se encontram perante a toga da responsabilidade de serem influentes líderes da comunidade doutrinária. Então, quer dizer, meu pedido para todos vocês que estão aqui sob a responsabilidade de serem influentes líderes, os influencers que a gente chama hoje, é a que se debrucem sobre o tema pouco devassado da conquista de si mesmo e nos auxiliem a entender um programa de moralização dos conceitos espíritas. Então, ó, estamos chamando vocês todos aqui para sentar, porque a gente quer uma coisa de vocês. A gente quer que a partir de agora vocês se debrucem sobre esse tema, sobre essa ideia que nós estamos falando, sobre esse arquétipo de santificação, sobre essa doutrinação, esse doutrinamento, sobre esse engessamento, tá? Principalmente da reforma íntima e principalmente de quem eu sou e quem eu posso chegar. A gente quer que vocês se debrucem, tá? Só que a gente quer que vocês se debrucem sobre alguns temas pouco devassado, pouco estudado. Primeiro, conquista de si mesmo. Primeiro ponto, conquista de si mesmo. Eu me conquistar. Primeiro ponto. Para quê? Para nos auxiliar, nós aqui, a entender e compreender e fazer um programa de moralização dos conceitos espíritas, tá? Promovendo a casa espírita o ideário de ser uma autêntica escola do espírito. Então, vamos parar com essa história de ser tudo quadradinho e fechadinho. Vamos parar com essa história de que, vai comprar o. Ih, danou-se. Esse aí já era. Eu vou para o nosso lar. Ele, coitado, nossa, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com aquela ideia fixa de, isso tá me cheirando suicídio, suicídio, você já sabe, né? Vamos parar com isso. Para com essas coisas todas e vamos recomeçar. Só que nós vamos recomeçar como? Mudando nossos conceitos. Mudando nossos conceitos e deixar as casas de serem lugares onde tudo é imposto, tudo é colocado, tudo é apontado, tudo é falado, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Então, para com isso. As nossas casas serão escolas do Espírito. As nossas casas serão diferentes. Mais ou menos o que a Cavile faz. Pode ver que nada aqui é imposto. A Cavile segue um caminho maravilhoso, que é um dos caminhos que foi indicado aqui. A escola do Espírito, isso aqui é uma escola, tá? Nós estamos aqui para aprender. É isso que a gente quer. Que sai daquela casa quadradinha, fechadinha, de mandar regra, de cumpra, faça isso, faça aquilo. Se você não fizer isso, você vai ser aquilo. Se você fizer isso, você vai passar por aquilo. Para. Agora é escola. A reforma íntima tão decantada não tem sido devidamente explicada. Por quê? Porque reforma íntima não se faz com regras, se faz com liberdade.
Porque reforma íntima se faz a minha reforma íntima. E a minha reforma íntima é diferente da reforma íntima da Rosana, que é diferente da reforma íntima da Kátia, que é diferente da reforma íntima da Cléo, que é diferente da reforma íntima da Cris, que é diferente da reforma íntima do seu Jussi, que é diferente da reforma íntima de todo mundo. Cada um tem a sua. E não existe um manual. Então, fala-se muito. Ela é tão decantada, quer dizer, fala-se demais. Porém, pouquíssimo explicada. Porém, pouquíssimo citada e colocada. E continua falando. Olha aqui. Que fique clara a nossa intenção. Qual a intenção? A intenção deles com aquela palestra, com aquele movimento que eles estão fazendo. O Espiritismo em si, enquanto teoria, é moralizador, tá? Enquanto teoria, enquanto livro, enquanto literatura, liturgia, é moralizador. Beleza, como todas são. Porém, quantos lhe aderem aos princípios, suplicam clareza nos rumos para que edifiquem na intimidade a personalidade nova, já almejada pela maioria dos que se encontram atraídos com as propostas espíritas. Ele é moralizador. Porém, quando a pessoa chega, ela fica perdida. Por quê? Porque ela não sabe. E mais do que isso, geralmente são pessoas que quando chega com uma necessidade nova, chega porque teve algum problema, chega porque procurou algum consolo, procurou alguma coisa. Aí chega e já rega. Ela não sabe o que fazer. Olha aí, quantos lhe aderem aos princípios suplicam clareza nos rumos. O que que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Quais são os passos? Qual a ideia de eu fazer isso? Por que que eu devo fazer isso? Para que edifiquem na intimidade a personalidade nova que eles já querem. Eles foram atraídos por isso. Só que a hora que chega lá, encontram um ambiente meio complicado. Lembra que eu comentei com vocês sobre a casa que você precisava fazer um tratamento de tantos dias para poder trabalhar? Se faltasse um, você tinha que começar tudo. A pessoa desiste. A pessoa desiste, só vai embora. Ou uma casa que você chega lá e dentro da casa tem dono, e na casa que tem dono, o dono manda isso, aquilo, e assim, aqui funciona assim. Você, tá, mas eu queria fazer assim. Não é assim. O pessoal desiste. O pessoal desiste. O que Cícero Pereira está tentando falar para eles é exatamente isso. O que está na hora da gente mudar? Da gente voltar para si, para a pessoa. Esquece o livro. É a pessoa. É quem está chegando. É quem abriu a porta, quem bateu na minha porta e precisa de mim. Eu tenho que pensar nele. Eu tenho que dar a ele toda a vontade de querer ser diferente. Porque é ele, é para ele. Aí ele vem com as questões que as pessoas trazem. Ah lá, como mudar? Como fazer? Como ser um homem de bem? Eis as nossas questões. Eis as nossas questões. Eis as questões que vocês têm que enfrentar. Chegar para a pessoa, como mudar? Falar para ela o que ela tem que fazer. Não dar um livro e falar, lê aí e segue. Como fazer? Ah, segue o livro. Uhum. Eu quero ser um homem de bem, como que eu faço para ser? O que é ser um homem de bem? É isso que tem que explicar. É isso que as pessoas têm que ouvir. É isso que as pessoas têm que entender. O que é isso? Principalmente quem está chegando. Principalmente quem está abrindo as portas para entrar agora. Jesus nos ampare nesses tempos novos de renovação e pacificação da humanidade. Lutemos todos, com todas as forças, para atender ao apelo sábio de Emmanuel, quando diz: expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre primeiramente, o espilais dos vossos corações. Então, um desejo do Cícero Pereira, que Jesus ampare nos tempos de renovação que nós estamos passando, deveríamos estar passando agora, né? E lutemos com todas as forças para quê? Para expulsar da terra o egoísmo. Quando eu falo expulsar da terra o egoísmo, o que que eu estou falando? Pense no seu irmão. Pense no outro. Que a gente acabou de falar lá.
Quando alguém chegar te pedindo apoio, não joga regra, não fala, acolhe, acolhe, ouve. Depois de acolher, de ouvir, aí você vai ajudar, sem também forçar. Você vai ajudar, mas acolhe, ouve, ouve os questionamentos. Por quê? Porque é só assim que a gente joga o egoísmo fora. É só assim que a gente cresce. É só assim que a gente melhora. É só assim que a gente vai cumprir o que a gente veio aqui, que é espilar os coração, que é limpar o coração, que é ser homens de bem, ser mulheres de bem, ser pessoas de bem, ser humanos do bem. Enquanto a gente não jogar o egoísmo fora, vão continuar matando cachorros, vão continuar fazendo animais sofrerem, vão continuar matando pessoas, vão continuar sequestrando, vão continuar tendo esse tipo de atitude. Por quê? Porque não, eu estou pensando só em mim. Eu penso só em mim. E não é só isso, não. Vão ter gente que vai apontar dedo, vai ter gente que vai julgar. Por quê? Porque eu só penso em mim, eu só olho para mim. Para com isso. Acabou. Chegou. O tempo parou. Tá na hora da gente expulsar esse egoísmo da Terra. Por quê? Porque tá na hora da gente fazer o que a gente realmente veio fazer aqui. E o que que o Cícero Pereira trouxe para os líderes? Sabe o que que vocês vão fazer? Escolas do Espírito. Escolas. Não é lugares de mandar regras. Não é lugares onde, ó, aqui é assim. Se quiser, é assim. Se não quiser, pode ir. Não. Escolas. Vamos ensinar. Vamos ensinar as pessoas. E ainda trouxe até perguntas, né? Que a maioria das pessoas tem na cabeça, como mudar, como fazer, como ser um homem de bem. Trabalhar com isso. Aí terminou. Terminou a palestra. Encerrou a palestra, então, ele encerrou a palestra com esses dizeres. Jesus nos ampare nesses tempos novos de renovação e pacificação da humanidade. Lutemos todos com todas as forças para atender o apelo do sábio Emmanuel, quando disse: expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre primeiramente o espilar dos vossos corações. Terminou, aí vem ó, aos cumprimentos finais. Vimos que extensa fila de cooperadores formavam um corredor indicando para onde regressariam quando estavam emancipados do corpo. Então, já se formou outro corredor para o pessoal ir embora. Devido à condição de semi-torpor, né, assim, estava todo mundo atordoado. No semi-torpor, está todo mundo bem atordoado. Né? Não ofereciam condições favoráveis ao diálogo. Por quê? Porque para isso foi muito doido. Eles tinham que mudar um monte de coisa. Na cabeça deles, um monte de coisa tinha que ser mudado. Um monte de coisa. Então, eles ali estavam meio assim que não dava nem para fazer o diálogo. A não ser um ou outro que já demonstrava melhor habilidade nas incursões noturnas fora da vida corporal. Então, além disso tudo, eles estavam meio assim, baratinados por causa da palestra à noite. Desfeita rapidamente aquela aglomeração, cada um retornava a seus afazeres. Isso é, todo mundo foi embora, beleza, acabou a palestra, todo mundo voltou a fazer os afazeres. Rosângela Sérgio e Pedro Ovécio, jovens com os quais sempre contávamos nas atividades junto ao Hospital Esperança, solicitaram alguns momentos de prosa com Dona Modesta. Para nossa surpresa, quando percebemos, ela própria espontaneamente deslocava-se da nossa mesa, onde se encontrava, em nossa direção, a nos dizer: olha só, Dona Modesta vem para conversar, provavelmente sobre a palestra. Teremos alcançado nossos nobres objetivos, irmãs? Será que alcançamos? Será, Dona Modesta, que alcançamos? Será, irmãs, que nós alcançamos? O que você acha? Aí a irmã chega para Dona Modesta. Sim, claro, creio que sim. O ambiente estava apropriado e, no que pude avaliar, as disposições psicológicas de nossos irmãos com a transposição do milênio, de alguma forma, infundiu-lhe um ânimo especial para que arquivem desejavelmente a mensagem em seus corações. Então, olha só, por que que foi escolhido esse momento? Porque era um momento propício, estava todo mundo aberto a mudanças, estava todo mundo aberto a coisas novas, estava todo mundo aberto a novos sentimentos. Então, foi um momento muito legal, muito propício. E todos estavam abertos para isso. E ela achou que eles arquivaram, que eles gravaram desejavelmente essa mensagem no coração de mudança de visão, de
menos doutrinamento e mais pessoas, de menos regras e mais apoio, mais coração, mais faça você mesmo. Precisaremos de tempo para ferir com exatidão, para conferir, para testar com exatidão as promessas desse momento. Aguardemos. Então, ó, precisa de um tempinho, mas vamos aguardar. No entanto, dona Modesta, nossos jovens, como de costume, ficaram muito motivados e querem experimentar sua vivência com algumas indagações. Então, os meninos querem falar com a senhora. Beleza, estou à disposição, vamos embora. Vamos ver o que esses meninos vão perguntar. Vamos embora. Com sua natural curiosidade, Rosângela foi a primeira a interrogar. Lembre-se, Rosângela, a ex-evangélica. Notei certa inquietude entre os participantes nesse estado de graça fora da matéria. Ela notou que eles estavam meio inquietos, eles estavam meio assim. Em alguns casos, era visível o desagrado com algumas falas do professor Cícero. Lembra? Nós já falamos isso em aulas passadas. Teve alguns momentos que o pessoal não gostou. Como pode isso ocorrer entre os 1.000 escolhidos pelo Senhor para ouvir essa preleção? Olha só a cabeça dela. Caraca, meu, eles foram escolhidos para ouvir isso. O cara falou super bem, o cara falou legal, tudo que ele trouxe é bacana, tudo que ele trouxe é legal, tudo que ele trouxe vale a pena. Como que esses caras podem não ter gostado? E continua. Não deveriam estar alegres, demonstrando mais satisfação com a ocasião, em razão da grandeza que possuem como líderes religiosos? Não, mas pelo amor de Deus, esse povo, o que que é isso na cabeça? Eles são líderes. Eles deviam estar felizes de estar aqui, de estar recebendo esse conteúdo, de estar recebendo isso para chegar e pregar, para chegar e fazer, para chegar e fazer diferente. Notei que vários ali estavam desanimados. Não, não desanimados, não. Estavam desagradados. Estavam bravos. Estavam inquietos. Não estou entendendo. O que que acontece? Vamos ver o que que a dama dessa responde. Ó, ela ainda externava suas questões, tomando por base a recém-finda experiência na carne junto às fileiras do protestantismo. Lembra que nós falamos? Suas expressões ainda deixavam claro suas visões evangélicas. Seu desejo de aprender, no entanto, era enorme. Para a gente ver que não tem, gente, do outro lado, ninguém tem religião. Nós temos aqui, nós precisamos ter aqui, mas de lá não tem. De lá não tem. E quanto mais você quer aprender, melhor é. E é por isso que ela veio com essas expressões. Aí, dona Modesta, Rosângela, minha jovem, primeiro, não são escolhidos do Senhor, tá? Coisa da sua veste evangélica. Segundo, também não estão em estado de graça, pelo contrário, eles estavam dormindo e nós arrancamos eles da cama deles e trouxemos para cá. São almas que lutam tenazmente com suas tendências. Então não é nenhum espírito de luz. Nós temos que parar de ter essa visão de que quem está lá na frente, de que quem assume um trabalho desse é alguém muito grande. Não é. Todos nós estamos lutando muito, tenazmente, muito ferozmente, muito bravamente com as nossas tendências. Todos nós. De fato, não deveriam estagiar ainda nesse psiquismo de desagrado quando ouviram as claras advertências do professor. Isso eu concordo com você. Pô, né? Você está aqui para aprender. Você viu, o cara trouxe a orientação para o novo milênio e realmente eles não deveriam estar desagradados. Né? Não devia estar com essa cara de desagrado de ouvir o professor. Eu concordo com você. Isso aí, você está certa. Tá? Mas, todavia, essas criaturas que aqui foram trazidas são os 1.000 líderes espíritas encarnados que mais padecem de um terrível mal, o qual assolou a maioria das leiras do serviço do Cristo nas expressões religiosas de todos os tempos. Então, olha E só. aí, galera? Não dá pra ver direito. Não é. E aí, povo? Não dá pra ver direito. É por causa da Calma aí, lá, tela. rapaz. Tá. E aí, ela trouxe essa ideia, né? Ó, concordo com você, mas esses 1.000 não foram escolhidos à toa. Esses 1.000 foram escolhidos a dedo. Esses 1.000, eles têm alguma coisa neles. Essas criaturas que aqui foram trazidas são os 1.000 líderes espíritas encarnados que mais padecem de um terrível mal. Meu Deus.
o qual assolou a maioria das leiras de serviço do Cristo, nas expressões religiosas de todo o tempo. Meu Deus! Então, todos eles têm alguma coisa, alguma característica, algo especial que eles estão fazendo de errado aqui. Padecem de um terrível mal, o qual assolou a maioria das leiras de serviço, a maioria das fileiras de trabalho, a maioria dos caminhos de trabalho do Cristo, nas expressões religiosas de todos os tempos. Isso é, estão agora nessa vida como espíritas, estão encarnados e são líderes espíritas, porém, eles trazem uma bagagem que não é do espiritismo. Pelo contrário, a bagagem que eles estão mostrando é de algo que vem lá de trás, desde que as religiões se formaram, nas expressões religiosas de todos os tempos. Olha só. Então, esses aí não são escolhidos porque, meu Deus, são homens do Senhor. Uh-uh. É gente que precisava ouvir. É gente que nós chamamos, então eu sempre falo, ó, você vai, tu vai ouvir. Você vai precisar ouvir, você precisa ouvir, tá? Por quê? Porque você está fazendo errado. Você precisa ouvir. E que mal é esse, dona Modesta? Pelo amor de Deus! Atalhou Rosângela toda ansiosa. O que eles fizeram, dona Modesta? Pelo amor de Deus, fala aí. O que eles fizeram? Qual que é o erro deles? Qual será que é o erro deles? Semana que vem a gente vai saber. Por quê? Porque agora eu quero que vocês pensem nisso tudo que nós conversamos. Eu quero que vocês pensem em tudo isso que nós falamos agora. Primeiro, primeira coisa. Ninguém. Se você está aqui comigo assistindo esse curso, é porque nós dois precisamos. Eu preciso falar, eu preciso estar aqui conversando com vocês e vocês precisam ouvir. Se você caiu aqui nesse curso e não saiu mais até hoje, aula 159, é porque você precisa estar aqui. E é bom não largar, é bom não parar, e até o final, que você precisa estar aqui, você precisa ouvir a mensagem. Se você caiu agora nessa aula, a 159, tá ouvindo, tá, caramba, meu, caí aqui e não começou? Volta lá não. Por quê? Porque você caiu aqui porque você precisa. Então, sempre que alguém, nossa, caí de paraquedas. Você não caiu de paraquedas, você foi jogado lá, foi colocado lá, porque você precisa daquilo. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, todos nós precisamos. Tem ninguém bonzinho, tem ninguém escolhido do Senhor aqui. Todos nós precisamos. Terceira coisa, cuidar de si, cuidar de mim, olhar para mim, arrancar o egoísmo de mim, tirar o egoísmo de mim, porque só tirando o egoísmo de mim eu vou pensar no próximo, só pensando no próximo que a gente vai crescer, que a gente vai fazer alguma coisa. Fora isso, nós não vamos conseguir nada e não vamos a lugar algum. Fora isso, nós vamos continuar patinando, 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 derrapando, 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 e o trem não anda. Para com isso. Para com essa ideia de achar que, uau, nossa, eu caí aqui, eu sou escolhido. Não, você não é escolhido. Você não é escolhido. Pelo contrário, todos nós precisamos. Uns precisam falar, outros precisam ouvir, mas todos nós precisamos. E todos nós temos embutido em nós um pouco do egoísmo. E pode ter certeza que semana que vem, quando eu revelar o que esses caras fazem, muitos de nós vamos se ligar e falar: puxa, eu também tenho isso. Eu também tenho isso, também preciso apagar. Também preciso apagar isso. Então, vamos pensar com clareza nessa semana sobre o que eu preciso fazer para tirar o egoísmo da minha vida. Já sabendo que não tem ninguém bonzinho, já sabendo que eu não vou ser santificado, que não existe arquétipo de santificação, e já sabendo que se eu estou aqui no curso é porque eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente. Eu atendi o chamado, legal, estou fazendo o curso, eu já atendi o chamado. Agora é hora da ação. Eu preciso agir. Mas isso, o que vai acontecer? Semana que vem a gente vai ver. Deixa o seu like no vídeo se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, curta demais nosso canal, passa para todo mundo nosso canal para a gente chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima quarta-feira, uma ótima semana. Carnaval daí, quarta-feira de cinzas, nós estaremos juntos. Não pensem vocês que quarta-feira que vem tem aula, não, porque vai ter aula normalmente. Não é por causa do carnaval, não. Vai ter aula sim. Forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.